Vamos passar, então, agora, imediatamente, ao nosso companheiro presidente da Fundação Perseu Abramo, Breno. Sou mesmo, tenho muita satisfação de ter essa formação. Me sinto formado pelo movimento sindical. Eu cheguei no PT já militando no movimento sindical. Mas, gente, vamos lá. Vamos trabalhar, porque é isso que a gente tem diante. Depois da fala da Preta aqui, a gente tem mais que se juntar para trabalhar, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, para fazer uma convocação mesmo. Uma convocação para a gente trabalhar, porque a Fundação ela é um órgão partidário que tem como sua atividade necessária, né, se debruçar, se dedicar à formulação, a cuidado da doutrina do PT, a difusão disso, contribuir com o aprimoramento da incidência dos nossos quadros, nossos dirigentes, nossos militantes, e também pensar o PT de forma estratégica. Mas a gente não pode pensar o PT de forma estratégica se o PT também não pensa estrategicamente nos seus espaços de construção política. Por isso é imprescindível que a gente tenha, no coração das secretarias setoriais, o estímulo à formulação. A Fundação ela tem a competência de articular-se com a sociedade como um todo, partindo de um direcionamento que é construído dentro do PT. Quem dá a linha de como é que a gente vai construir o nosso trabalho é o PT. Então, a gente não se furta disso. Nós dizemos, numa perspectiva mimetizando aí as relações comerciais, vamos aspiar bem isso, né? Mas o nosso cliente maior é o PT, é o filiado do PT. Por isso que a gente sempre é direcionado nesse sentido. E aí eu quero fazer uma breve digressão para a gente poder entender o porquê dessa atividade estar acontecendo e como é que a gente vai trabalhar no para frentemente. Né? Tainá já colocou aqui um bocado de coisa, e a gente tem que pensar no para frentemente aqui de uma forma muito concreta, de uma forma muito de realmente pegar a tarefa, sabe? Ver o que é que tem aqui, onde é que a gente pode começar a formular para a gente poder, junto, pensar no território como fazer isso. Eu sigo partidário da ideia de que nós precisamos fazer o diálogo com a academia, identificar formuladores na academia para nos ajudar na construção política. Mas também nós precisamos nos debruçar sobre quem está formulando nas periferias, na sociedade civil, e trazer essas pessoas para construir conosco. E é na Fundação que a gente pode juntar PT, academia, movimento social, em grupos de trabalho virtuosos com temas específicos, onde a gente tem começo, meio e fim para estruturar e não a gente fazer longas discussões, longos debates, onde a gente não consegue ter um produto concreto para apresentar para os nossos companheiros e para as nossas companheiras. E ser disruptivo, viu, Preta? Ser disruptivo. Porque Luiz Inácio quer ir para a rua para fazer com que o Brasil sonhe um sonho novo. Incorporou-se à paisagem o que nós temos. 46 anos de acúmulo que nós temos de formulação garantiram um arcabouço de políticas públicas que tem o poder de refundar a República Brasileira. Não é pouco o que estamos fazendo nos últimos 3 anos. E a perspectiva que isso coloca, vendo a marcha civilizatória que o Brasil faz, 10 anos depois de um golpe que susta a democracia, nós conseguimos recompor
todas as políticas públicas que foram descontinuadas. E quem consegue fazer isso é porque tem acúmulo histórico para isso. Mas nós já percebemos que a sociedade vê que isso não é o suficiente. E que se a gente pensar em conversar só com a gente mesmo para fazer isso, a gente não vai conseguir ir adiante. A gente precisa fazer menos meme e entender mais o porquê de certos movimentos estarem ganhando força na sociedade. O Brasil de verdade acontece nas periferias. E a iniciativa, uma iniciativa como Reconexão, ela também nos mostra sobre o que é que está pegando no Brasil. Estamos nos preparando para o carnaval, né? Eu sou de uma terra onde um gênero musical, o frevo, né, ganhou de forma muito... Mas é um gênero dramaticamente periférico. As agremiações carnavalescas de Pernambuco, elas nasceram como clubes de trabalhadores. Lenhadores, abanadores, estivadores. Isso no período imediatamente pós-império, no começo do século XX, a gente tem mais ou menos uma ideia da cor dessas pessoas, né, Tainá? Então, as manifestações que hoje representam a identidade brasileira, elas vêm de algum lugar. Ou seja, a gente precisa aprender com a própria história sobre o que que ficará como legado da nossa construção. Então, por isso que iniciativas como essa reunião que a gente está fazendo aqui, é para a gente preparar a nossa marcha. E aí eu quero fazer um convite à reflexão das minhas amigas secretárias, meus amigos secretários aqui, para que a gente se proponha a formular. Vocês sabem muito bem que a Fundação acolheu uma construção que nasceu no PT, dos NAPs, né? Núcleos de acompanhamento de políticas públicas, que nasceram num contexto em que nós éramos oposição. Então, à medida que emergia a destruição das políticas públicas no Brasil, nós precisávamos juntar argumentos baseados na leitura da realidade, daquele contexto, naquele momento, para que a nossa turma da política, nossas bancadas, pudessem fazer o enfrentamento. Então, ali a gente passou a acompanhar, ver, etc. e tal. Mas ganhamos as eleições. Colocamos as políticas públicas para funcionar. E o Brasil real nos chama para olhar atentamente sobre ele. O percurso que Tainá colocou aqui, das tarefas que nós precisamos começar a nos debruçar, dá a linha do que é que a gente precisa olhar de fato agora. Porque capturar a realidade inteira não dá. Mas a gente precisa se debruçar sobre isso. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Estou com a minha companheira do Pará aqui, e nós fizemos, no contexto da COP30, no ano passado, um grupo de trabalho para preparar. Tá, o Brasil vai receber a COP, mas e aí? E aí? A COP é boa para quem? Lógico, a gente entende que a intuição política do presidente Lula e a leitura histórica que o presidente faz da humanidade aos olhos do Brasil colocou a importância de sediarmos a COP em Belém. Quando ele muda essa centralidade e a gente coloca um evento da magnitude da COP em Belém, a gente passa a precisar olhar como é que o amazônida está enxergando esse processo. Então, a gente começou a juntar gente da Amazônia, conversar com o povo da Amazônia,
para daí a gente começar a entender por que o partido de Chico Mendes tem levado uma lapada atrás da outra na Amazônia. Que é emblemático. Nós perdendo eleição sistematicamente em estados onde nós tínhamos um trabalho de base consolidado, centrado no olhar sobre a floresta, mas aí o mundo mudou. A gente continuou falando de floresta em pé, as regiões de floresta foram se urbanizando, a gente não tem como conter o assédio do neoliberalismo nesses territórios, outras demandas foram surgindo, e a gente não foi ouvindo as pessoas. E eu vou falar aqui para vocês. Viu, Arthur? O processo de construção do GT da COP, eu acredito que na minha vida de militância foi uma das passagens mais gratificantes que eu pude experimentar. Porque você começa a ver a doçura da queixa. A queixa ela é doce. A queixa ela tem uma reclamação muito genuína. E a gente começou a fazer a escuta das companheiros dirigentes do PT, e a gente começa a entender o porquê essa queixa está tão latente, está tão grande. Porque a gente não pode ficar dizendo que a floresta tem que ser assim, assado, que a coisa tem que ser de um jeito ou de outro, se a gente não está, sabe, ali, vendo a realidade dramática de construção política e de sabe, de resistência, de teimosia. Essa moça aqui é uma teimosa. Graças a Deus, às deusas, a todas elas. Por contribuir na direção partidária, diante de tantas adversidades, compreendendo nossas limitações institucionais, e mesmo assim não deixando de pontuar que nós precisávamos ouvir o povo da Amazônia, para minimamente a gente ter uma ideia de como construir isso. E eu sigo dizendo o que eu disse naquele dia do encontro. O trabalho não acabou. O trabalho não acabou. Eu estou falando desse exemplo da COP, porque isso pode ser muito imediatamente aplicado à realidade das favelas brasileiras. A gente não pode falar sobre a realidade das favelas brasileiras no sentido lato, no sentido cosmético. Ah, as favelas, não sei o quê. Não, tem que ouvir a Tainá. A doçura da queixa. A gente tem que sentir que essa queixa que o companheiro e que a companheira traz, aquilo ali é o que a gente precisa traduzir em ação direta, em formulação. E nós, na Fundação, existimos para articular quem tem relação conosco e até quem não tem, para fazer essas conversas. Mas nós precisamos fazer um trabalho de formulação com começo, meio e fim, porque o nosso povo tem pressa e ele quer saber as nossas respostas. Só que nós não estamos conseguindo entregar as nossas respostas na velocidade que as pessoas que esperam as nossas respostas querem. Quem é que não escuta essa história? Quem é o nome bom do PT para a eleição? Quem é o nome bom? O PT vai botar um nome bom para a eleição? O PT botar um nome bom, eu voto. Senão ele não vai votar no PT. Porque na ótica dele, o nome bom, para votar no nome bom do PT,
onde ele não vai vender o voto para votar na gente, ele vota em qualquer um mesmo. Nós temos essa relação. Chegar a 30% da opinião pública brasileira não é pouco, mas ainda é insuficiente para o tamanho da nossa tarefa, para o tamanho do nosso compromisso histórico. Eu percebi que o sonho da minha geração, em certa medida, se cumpriu, Tainá. Tainá, a gente está caminhando, a gente está caminhando para votar a 4ª vez em Lula para presidente e elegê-lo pela 4ª vez presidente da República. Então, disso eu consigo dizer o seguinte: a minha geração cumpriu, em certa medida, o sonho dela. Mas e aí? Será que esse sonho, hoje, que eu estou dizendo, é o bastante? Se a gente não entender que a gente precisa sonhar um sonho novo, e esse sonho novo é onde vai caber uma nova geração de brasileiros que cresceu no contexto da grande mudança de paradigmas que nós criamos na República Brasileira, que acham que tudo isso é dado. E a gente vai ficar ensinando sobre democracia? É muito etéreo. É muito etéreo falar sobre democracia. Quando você tem um assédio do neoliberalismo, do poder econômico, destruindo qualquer outro tipo de possibilidade de sonho. Ou dizendo que o sonho é o consumo. Ou dizendo que o sonho é ser influencer. Eu sou da época que se fazia fila na porta da agência dos Correios para participar da novela Chiquititas. Eu vivi isso nos anos 90. Na tragédia do neoliberalismo do governo Fernando Henrique Cardoso. E você vê jovens que não cumprem seu letramento básico na educação brasileira buscando ser influencers. Se isso não é uma repaginação da tragédia do neoliberalismo dos anos 90, é o quê? E nós, naquele momento, fomos capazes de acumular, de virar o jogo, de vencer e colocar o Brasil para sonhar um sonho novo. A gente precisa ouvir qual é a esperança, qual é o sonho novo que um Brasil quer sonhar. Então, quem organiza o partido institucionalmente, quem trabalha nisso, sabe, tem essa tarefa. Por isso que eu estou dizendo, eu conversava mais cedo com o PC, a fundação ela não pode ser sacralizada. A fundação é um espaço onde nós reunimos grandes quadros da nossa construção política, da nossa história política. Mas nós precisamos provocar essa instituição a reunir a nossa inteligência, a inteligência petista. Estou aqui vendo o companheiro Fausto, que é um exemplo desse tipo de colaboração e de disposição para a construção, seja enquanto esteve no DIESE, agora no SESI. Não recusa um convite nosso. Tem um espírito militante que tenha a disposição de nos ajudar a sonhar esse sonho novo. E assim temos uma grande legião de companheiras e companheiros que estão fazendo isso e têm essa disponibilidade para isso. Só que a gente não pode aparelhar certas construções para a gente poder garantir espaços disso ou daquilo e não entregar resultados importantes para a nossa base. A gente não pode pensar em publicar o livro somente. O que levou o livro? O livro tem que ser o ápice de um processo político rico, diverso, onde a gente tem um livro onde a gente possa receber um artigo de um jovem que está
nos seus anos de faculdade, mas que tem aí uma capacidade de formulação importante. Quando a gente fez uma busca ativa, identificou aquele jovem numa reunião nossa no território, e ele tem algo a falar, e ele se juntar com outro dirigente partidário que tem uma relação na academia, a gente publicar uma coisa desse jovem. Para isso é que servem esses instrumentos também. Não para a gente estar alimentando vaidades que geram penduricários no currículo Lattes. Nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos, as disponibilidades materiais que nós temos, para garantir visibilidade a quem não tem disponibilidade material para fazer seu pensamento ganhar visibilidade e projeção. Porque se eu estou aqui falando com vocês, foi porque o movimento sindical e esse partido me proporcionaram a fazer isso. Se não um jovem LGBT de uma periferia pernambucana, filho de uma cabeleireira e de um corretor de imóveis, não estaria presidindo a maior fundação de um partido de esquerda que esse continente tem. Eu não estou falando isso por vaidade. Eu estou falando isso porque isso é a fundação de um partido que tem Luiz Inácio Lula da Silva como sua grande referência. Então não tem vaidade nenhuma nisso. Todo mundo que está aqui tem a plena compreensão da sua capacidade de entrega para a luta. A gente também não pode achar que a comunicação está ruim, a gente não pode avançar. Eu não sei que também não pode avançar. Então, minha gente, para concluindo, eu acho que nós temos, dentre nós, muitos exemplos de teimosia, de perseverança, que nos fazem ter força para a gente continuar nessa luta e se reabastecer, sabe? Respirar mais fundo, para a gente poder construir essa jornada de 26. E assim a gente superar essa coisa de conquistar corações e mentes. É construir com esses corações e mentes. Não é uma guerra santa ideológica que a gente vai trazer pessoas para a nossa causa. Acho que a grande coisa, o grande segredo do engajamento é a gente ver as pessoas se sentindo parte dessa construção. E é essa capacidade, essa potência que a gente tem nesse processo de organização do PT. Quando o presidente Edinho coloca como elemento central do que ele pensa para o PT nesse próximo ciclo, da questão da nucleação, é nisso. É a gente poder se ver nesse processo, ver num jovem que se inscreve numa reunião um potencial importante. A gente sempre começou assim, né? Se inscrevendo em assembleia, né? No movimento paredista, que todo dia você tem que estar no sindicato, fazendo piquete, conversando com um colega na porta do local de trabalho. Então, esse processo formativo e pedagógico que a gente consegue ter muitas vezes, a gente tem que espraiar isso no nosso cotidiano. E fazer disso profissão de fé mesmo. Sabe? Então, eu cheguei aos 40 anos com 25 anos de militância. Então, eu não sei mais fazer outra coisa. Eu acho que muita gente aqui também não. Não dá mais para voltar. É pasta de dente, né? Aperta, não dá mais para voltar. Né? Aí não tem mais, a gente não consegue mais fazer outra coisa. Então, se a gente não consegue mais fazer outra coisa, minha gente, vamos melhorar o que a gente está fazendo. Vamos melhorar, porque só assim a gente vai conseguir, né, entregar para as próximas gerações esse sonho um pouco maior. E aí, naquilo que a gente achou que já tinha sonhado de tudo, a gente encontrar um sonho novo. Né? Agora, com muito rigor, com muito compromisso, né, com muita ciência de que existe um Brasil que conta conosco
mesmo sem dizer que quer estar conosco. E a gente, muitas vezes, deliberadamente, dá de ombros para esse Brasil. Não é justo, com a história desse partido, a gente fazer isso. Não é. Não é. Porque quando o Lula perdeu a primeira eleição majoritária que ele disputou, 82 para governador de São Paulo, ele conseguiu juntar 6 milhões de votos, não foi? Aí ele foi todo murcho falar com Fidel Castro. Aquela coisa, iludido, queria mais saber de nada e tal, não sei o quê. Fidel deu um acocho no velho. No velho não, no novo, né? Deu um acocho naquele rapaz. Disse, meu jovem, 6 milhões de votos é quase a população de Cuba. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. E ele foi eleito na eleição seguinte, federal constituinte mais votado da história de São Paulo até aquela época. E o resto é história, né? Então, acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, tem que preparar um 26 com muita energia, um 26 com muito entusiasmo, um 26 com muita responsabilidade, porque, independentemente do resultado da eleição, em 10 de fevereiro de 2027, o Partido dos Trabalhadores completará 47 anos. Então, né, se a gente quer continuar tendo a responsabilidade com a construção desse país e com o futuro desse país, a gente tem que pensar em vencer a jornada de 26, mas a gente tem que chegar em 27 firme, unido, organizado, porque, se o povo permitir, uma nova república, eu não vou dizer a definitiva, mas uma nova república vai nascer nesse 4º mandato do presidente Lula. Vamos juntos, contem conosco, a luta é dura, mas é boa, é doce e é muito queixosa. Então, vamos ouvir mais, vamos sentir a doçura das queixas dos companheiros e companheiras e vamos seguir adiante. Forte abraço para vocês. Obrigado, Breno. Acho que essa frase, essa palavra doçura das queixas, vai ser uma expressão bem interessante, né, da gente. Não, mas você não fala mal do meu partido. Agora, dentro do partido, eu vou falar o que eu penso, e vem as queixas doces. Acho que essa é uma boa... E Breno falou muito de ouvir, e é o que a gente vem fazendo na Reconexão Periferias há muito tempo. Nós hoje temos, Breno, 1.100 organizações e entidades mapeadas, e mapeado não é que você sabe o nome e o telefone, mapeado é que responderam um questionário que demora 1h30 para fazer por telefone, com muitas perguntas sobre a atividade dessas organizações nas periferias. E nós temos, infelizmente, não temos, claro, recurso para estar as 1.100 num plenário, mas temos aqui presente várias dessas organizações e periféricas que vão poder nos ajudar, nos brindar, e nós vamos poder ouvi-los também em relação a tudo isso que nós vamos fazer ao longo desse seminário. Nós estamos com o horário atrasado, mas, ao mesmo tempo, imaginamos que o café deu uma certa reforçada. Então, a gente queria ver se tem companheiros ou companheiras que queiram se inscrever para fazer uma fala, ou mesmo, claro, falas de 2 a 3 minutos para que a gente possa ter tempo de encerrar essa mesa e poder ir para o jantar, né?
com alimentação saudável, espero, mas, ao mesmo tempo, nos prepararmos para o dia de amanhã, que vai ser um dia muito intenso, com muito debate, muita discussão, e espero com muitas diretrizes e propostas que a gente possa construir coletivamente.